Olá! Hoje o programa traz uma análise do xadrez político nacional. Como ele se dá dentro e fora do Congresso e como mira as eleições de 2022, as eleições presidenciais. Eu vou conversar com a cientista política Silvana Krause. Ela é professora da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Silvana, muito obrigada por atender o Mundo Político à TV Assembleia de Minas. Eu que agradeço, Vivi, no convite. É um enorme prazer poder contribuir com a análise da situação e da conjuntura atual que nós estamos vivendo. Silvana, para entender melhor esse xadrez político, que leitura, vamos começar por uma leitura que você pode fazer para nós de como ficaram as forças políticas dentro do Congresso a partir da vitória de Arthur Lira, que é do PP, e de Rodrigo Pacheco, no Senado, que é do DEM. Como é que você analisa a partir disso? Bom, como tudo na política internacional, também a nacional, tudo é muito rápido, tudo muda constantemente, e eu tenho dito que a vitória, né, como muitos interpretaram uma vitória do governo, do Poder Executivo, para mim é muito precipitada. Tá? O que a gente percebe é uma altíssima fragmentação, né, tanto dentro da oposição, como uma altíssima fragmentação nos partidos ditos aliados ao governo. Né? A gente viu nessa eleição para a presidência da Câmara partidos que até da esquerda se dividiram, né? No sentido de que posição tomar, não foram coesos. Então, é necessário a gente dizer, né, que é tudo muito precipitado a gente dizer que foi vitória de quem. E uma novidade que eu também vejo, nisso que nós estamos percebendo, não é simplesmente uma fragmentação, mas é uma fragmentação também à esquerda. Né? O que eu quero dizer com isso? Se nos últimos 15, 20 anos, quem hegemonizava a esquerda na atuação das instituições políticas era o PT. Né? E nesses últimos anos começa a surgir, tanto a nível de comportamento eleitoral, de resultado das eleições, como também de atuação de lideranças que eram do PT e que saíram como lideranças importantes do PSOL, né? Ou lideranças de partidos de esquerda tradicional que se sentem muito mais à vontade de buscar uma hegemonia maior acima do PT, né? Então, além dessa fragmentação que se via à direita, né, tradicional, né, nós estamos vendo também uma fragmentação à esquerda. Que Ou seja, tanto no universo mais amplo da disputa política, quanto dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional espelha esse xadrez nacional. Sem dúvida, a gente consegue perceber. Dentro dos próprios partidos, né, o PSDB que foi um dos partidos que saiu muito prejudicado na eleição de 2020 e na eleição de 2018, e com possibilidade de surgir novas lideranças, como, independentemente da posição que a gente tem, como o governador Dória e também aqui o nosso governador, né, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, ou seja, os partidos estão com enorme dificuldade de produzir uma disciplina, de produzir uma ação coesa, né, capaz de dar uma previsibilidade ao jogo. Bom, do meu ponto de vista, isso é preocupante, né, é muito preocupante. Antes da gente avançar nessa questão específica sobre PSDB e como eles se comportaram, PSDB e DEM, como eles se comportaram nas eleições, né, na eleição da Câmara especificamente, eu queria mencionar que o Arthur Lira, mencionando vitória dele, o Arthur Lira sofreu alguns reveses logo nas primeiras semanas, e ele entrou com uma votação muito expressiva, ele teve quase 400, não quase 400, mas 300 e tantos votos dentro da casa, né? E ele não conseguiu impedir que o plenário votasse contra a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira, como também não conseguiu e tentou
emplacar a PEC da imunidade parlamentar, que acabou sendo chamada de PEC da impunidade, mas ele tentou, num processo extremamente acelerado, de levar direto para o plenário, sem discussão em comissão, ele tentou emplacar e não conseguiu, foi rejeitada, essa atitude dele foi rejeitada pela grande maioria dos deputados, tanto é que ele desistiu, recuou. Por que você acha que isso aconteceu? Falando sobre você falou em fragmentação, o que tem a ver com essa fragmentação, ou se é que tem? Sem dúvida tem a ver com a fragmentação, tem a ver com a conjuntura específica, tem a ver com toda a desestruturação do nosso sistema partidário que vem com uma marcha galopante desde 2016, eu diria, começa em 2013 com vários movimentos de rua, enfim, né? E atualmente com a conjuntura da pandemia que cria enormes dificuldades de uma articulação, né? Essas lideranças que você comentou, né? Eu fico bastante feliz que eu acertei numa entrevista que eu dei no Jornal da Globo, né, quando eu disse que essa vitória era uma vitória muito frágil, eu digo a vitória do presidente da Câmara, Arthur Lira, né? Era uma vitória muito circunstancial e que logo, logo nós poderíamos ver que quando agendas mais populares ou agendas mais desafiantes, né, haveria dificuldade de construção de produção de coesão. Né? A própria transição no Senado, na Câmara, ela não deixou de ser traumática para o nosso ex-presidente da Câmara, Maia. Né? Ele teve uma liderança importantíssima, né? E se sentiu bastante incomodado, e isso tem efeitos, né? A posteriores, tem efeitos dentro do próprio partido DEM, que foi um dos grandes vitoriosos da eleição de 2020, né? Quer dizer, independentemente das críticas que poderia se fazer ao DEM, enfim, não é o ponto, a liderança de Maia no Congresso foi importantíssima, né? As críticas que se fez de que guardava na gaveta pedidos de impeachment, isso é perfeitamente compreensível, porque o Congresso é uma das instituições mais mal avaliadas no Brasil, só os partidos são piores avaliados, né? Então, o presidente da Câmara, por mais que ele tenha poderes máximos para quem deseja impeachment, não estou discutindo se eu quero ou não impeachment, mas para quem tem esse desejo, né, e dizer, mas ele não, ele segura em gaveta, ele é um profissional na política, né, e, aliás, nós precisamos de bons profissionais na política, ele sabe que esta tirada de gaveta de impeachment depende de vários elementos de conjuntura, ainda mais no momento em que o Congresso, o STF, o Poder Judiciário não são bem vistos na opinião pública raivosa. Né? Então, é um labirinto, é um jogo muito delicado. Eu tenho falado que talvez eu tenha uma esperança nos últimos movimentos dessa semana que nós vamos ter uma construção de lideranças que são os governadores. Né? Porque os governadores já foram importantes na transição da política brasileira, a transição do regime civil-militar para a transição para a nossa democracia, né, civil, enfim, regime civil, e eu tenho visto sinais, né, de que os governadores, mesmo governadores que tradicionalmente estavam apoiando o poder executivo, começam a sentir pressão na carne que algo tem que ser feito, porque as consequências vêm lá no estado e no município. E os nossos deputados federais, a base eleitoral é no município, e ano que vem os governadores, alguns vão querer se candidatar à reeleição. Então, o clima é que nós temos, na verdade, um vazio de liderança, né? As ruas não são instituições, né? E nós não podemos ir para a rua, claro, tem várias outras maneiras de poder fazer manifestações de descontentamento político, né, ou de apoio político, mas não existe liderança. E me parece que os sinais dessa semana começam a mostrar. E ano que vem tem eleição, e os deputados federais que estão no Congresso sabem muito bem
da importância do governador para alimentar os prefeitos, para alimentar os nossos distritos, estão nas unidades federadas. Então, os governadores, tem um colega que escreveu Os Barões da Federação, né, o Fernando Abruzzi, quando ele fala da importância dos governadores, eu acho que está pintando alguma coisa de que uma boa frente de governadores para enfrentar essa tragédia que nós estamos vivendo. E a pressão dos governadores, esse movimento que você reconhece, vou pegar um gancho aí para a gente voltar lá para dentro do Congresso, pensando no Centrão. Como é que isso pode repercutir no Centrão, que é o esteio da base do presidente da República, mesmo a gente sabendo que o Centrão tem um perfil, digamos, não muito... um perfil errático, não é? No seu comportamento dentro da casa em relação ao Executivo. Não, o Centrão a gente já conhece, né? Ele, inclusive, quem é o Centrão? Isso também dentro da ciência política brasileira. O Centrão de hoje, de agora, né? Porque já sim, eu estou querendo dizer que é um termo usado e a gente tem... muito difícil você definir, mas o de hoje, você colocou bem, e o de hoje, esse Centrão denominado hoje. Bom, esse Centrão denominado de hoje não é nada confiável, isso é previsível. Né? Se não me engano, se eu li essa semana, lideranças do PSD já estão começando também a se manifestar. Né? Não quero passar fake news aqui, porque minha memória, eu sempre tenho problemas de memória, mas se não me engano, lideranças importantes do PSD já mostraram que, e o PSD é um partido importantíssimo atualmente, né? Nos últimos anos tem... Uma bancada grande, não é? Bancada grande, uma capacidade de ação impressionante, ocupando o papel que o PMDB tinha, o MDB hoje tinha. Então, o Centrão custa caro, né? O Centrão, ele é que nem uma fada madrinha, né? Te protege, te cuida, mas dependendo da conjuntura e se você não recebe muito aquilo que precisa para sustentar a sua política, as suas expectativas, e a conjuntura não seja muito favorável, sem dúvida nenhuma, não vai ser um alicerce fundamental para o Poder Executivo. Mas você chamou atenção para essa, digamos, mobilização que pode estar caminhando aí para uma frente, né? Oficial, uma frente efetiva de governadores. Essa movimentação, e naturalmente que por trás disso tem também os prefeitos, como é que isso pode influenciar ou determinar o comportamento do Centrão em relação ao governo Bolsonaro? Fundamental, porque a base desses partidos do Centrão, grande maioria, é base local, especialmente PSD. O PSD teve a construção do PSD no Brasil se deu de uma forma extremamente impressionante. Né? Eu tenho até um artigo sobre isso publicado no livro organizado não no meu livro que eu organizei sobre coligações. Ele tem uma estratégia de entrar nos grotões, conseguiu entrar nos grotões, os municípios pequenos, e foi com uma capilaridade muito grande. Ele é aqui em Minas, de uma forma isso. Então, eu tenho um artigo sobre isso. Então, ele com doutorandos e colegas meus. Então, ele cresceu com uma estratégia profissional 10 do ponto de vista de estratégia de partido, né? E, claro, a janela de oportunidade que tinha do surgimento do PSD, enfim, isso é outra discussão. Então, esses partidos, muitos deles tiveram conquistas agora nos municípios, né, na eleição do ano passado. E eles precisam estar bem com os governadores, eles precisam pensar, né, mobilizar o seu eleitorado e alimentar o seu eleitorado para conseguir pensar perspectivas de médio a grande prazo de organização partidária. Então, estar bem com os governadores, a pandemia pesa nesse raciocínio? Mas sem dúvida que a pandemia pesa. Né? Estão todos em alerta, estão todos observando, porque essa estrutura de oportunidades que se criou com a crise dos partidos, né? Crise, não gosto dessa palavra, mas com a desestruturação dos partidos, a partir de 2013, surgiram novos partidos. Né? E o PSD é o mais bem sucedido, e eles sabem como funciona a política brasileira,
né? E sabe o quanto o poder local sustenta a representação no Congresso pela nossa engenharia política, né? Dos distritos estarem nos estados, e o quão é importante essas articulações, e na medida que você tem governadores que começam a se manifestar, né? Eu não me lembro aqui da frase do nosso governador aqui, Eduardo Leite, ele foi muito duro essa semana, eu tinha essa frase copiada aqui, ele foi muito duro, né? Eu não quero fazer, como eu disse, não quero fazer fake news, a pena que eu não consigo reproduzir a frase exata que ele disse. Ele foi duro com o presidente, né? Com a política que nós estamos vivenciando nos últimos tempos. Então, são sinais importantes. O encontro que houve agora, não tenho muitos detalhes desse encontro, dos governadores, né? Agora, nós vimos, por outro lado, com outros papéis aí nesse jogo, nesse mesmo jogo, DEM e PSDB rachados nessa disputa pela presidência da Câmara, né? Eles racharam, inclusive, abertamente para o país inteiro assistir. Nós tivemos, de um lado, no DEM, o ACM Neto, que é presidente do partido, presidente nacional do partido, e o Rodrigo Maia, de outro, não é, que tentava capitanear o oponente do Arthur Lira, não é, que era uma Leia Rossi. E tivemos também o Dória em disputa, tentando assumir a presidência do PSDB, em disputa que foi verbalizada por Aécio Neves, que anda bastante, digamos, com uma atuação bastante subterrânea para a grande maioria da população, mas que... Quer ser escutado, né? Quer ser escutado dentro do partido. Pelo visto, parece que não está assim tão inativo, não é? Pelo menos dentro do próprio partido. Eu queria saber o que isso revela, pensando na direita tradicional, né? Nós estamos falando de centrão, mas tem essa direita tradicional, que, inclusive, foi bastante bem sucedida em 2020, não é? O que essa disputa também revelou, e esses faixas também revelaram, sobre o que nós podemos esperar de 2022, de quem está julgando que jogo? Como é que você percebe essas coisas? Como eu disse no início, né, o que tem caracterizado a política não só brasileira como atual é a velocidade violenta. A vida da gente também está numa velocidade violenta. Estamos entrando numa outra dimensão de elaboração de fatos, né, de conjunturas. E o que em relação ao DEM, eu avalio como lamentável. Né? Lamentável porque o DEM estava... O DEM é um partido que conseguiu sair das cinzas. Né? O DEM é um partido que foi uma opção na hegemonia do PT, eu não estou aqui julgando, obviamente, numa opção, o PT optou em colocar o antigo PFL, hoje DEM, como grande câncer, né? Nós temos vários estudos mostrando que o PFL, DEM, teve uma diminuição de representação enorme. No entanto, o efeito foi positivo, né? O efeito que o PT teve de ter escolhido, simplificando um pouco, ter escolhido o DEM como um grande herança autoritária do Brasil, né? Todo aquele processo dos anos 90, enfim, acabou fazendo com que o DEM, hoje DEM, né, conseguisse se profissionalizar mais, se modernizar, construir novas lideranças, criar um processo de racionalização interna organizacional e de sucessão, né? E isso é muito positivo para a democracia, né? Mas realmente foi surpreendente, né, que a sucessão... Mas não é a primeira vez que você tem problemas de sucessão com a eleição na Câmara dos Deputados. O Lula passou por isso, com Cavalcante, enfim, né? Então não é a primeira vez, mas é lamentável porque nós, a ciência política, para quem estuda partidos, que é meu caso, observa o movimento desses partidos e vê, opa, né, a competição política profissionalizou o DEM, mas que coisa boa, é isso que nós precisamos. Né? Modernizou, ele não se reduziu a ser um partido meramente de coronéis do Nordeste,
aqui, essa palavra meio coronel, não é, a gente parece que a gente está querendo fazer um julgamento, mas não, mas era um partido, né, e a raiz do PFL teve um papel na transição política importante, diferente da nossa antiga arena PDS, né, hoje PP, que não foi tão engajado no processo de abertura política. Então, é interessante a gente refletir, depois de tantos anos de transição política, né, de construção de nova democracia, que o DEM, né, estava se recuperando, foi um grande vitorioso e poucos meses depois não conseguiu administrar esse processo. Né? E aí sim, tem questões de liderança mesmo, a ciência política tem estudado muito perfis de liderança, né? E como lideranças são importantes, perfis, tipologias, para conseguir administrar momentos de desafio que os partidos têm. Né? Não é só engenharia política, mas o perfil da liderança. E ali realmente houve um problema de perfil de lideranças, uma disputa de lideranças que acabou e compreensível, né? Porque o Maia se sentiu aí bastante atingido no seu trabalho. Você, Né? por sua vez, tem ambições, aparentemente, para o governo do Estado da Bahia. Isso. E o PSDB, isso não é novidade, ele está rachado há bom tempo, né? Ele está rachado há bom tempo, desde que a hegemonia paulista foi fragilizada, né? Com a era FHC, ele tem tido uma disputa ali interna, né? E uma disputa interna de quem ele... O Dória vinha tentando se colocar como a alternativa a Jair Bolsonaro, né? Um resgate da versão Ele paulista do sofreu... PSDB. Oi? Um resgate da versão paulista do PSDB. Independentemente da perspectiva dos paulistas tradicionais do PSDB. Né? Mas é alguém que procura a partir de São Paulo, que é a raiz do PSDB. Né? Mas ele parece que não convenceu, alguma coisa aconteceu que ele não convenceu, afinal de contas, ele não conseguiu a presidência do partido. Nem os próprios paulistas, né? Tem aí divergências. O que você acha que acontece com Dória? O que eu acho que acontece com Dória? Porque ele não conseguiu, quer dizer, ele está abalado aí nessa escalada que ele tentou construir, não é? Rumo a 2022, ele sofreu um abalo grande agora com essa história de não ter conseguido assumir a presidência do partido. Né? Você está me perguntando por que ele não conseguiu hegemonizar o partido ou por que ele tem tido resistência fora do partido? Por que ele tem sofrido? Que tipo de resistência ele sofre? Seja dentro ou fora do partido, que ele talvez não consiga ser esse personagem que ele pretende ser em 2022. Né? Precipitação, talvez. O oponente. Precipitação, talvez, né? Muita exposição, eu acho que o efeito da campanha da vacina, que, ok, ótimo, excelente, mas acabou criando uma associação muito grande, não como uma questão de princípio de política, não tem pesquisa sobre isso, aqui é só intuição minha, tá? De que a vacina a propaganda de conseguir a vacina era muito mais no sentido de competir para pensar a eleição 22, né? Do que realmente, e uma disputa com o nosso presidente, do que realmente uma política do ponto de vista do eleitor mesmo, comum, né? Uma política meramente nobre pela saúde, né? Impressão, não tem pesquisa sobre isso para ver como é que o eleitor vê Agora, assim, falando ainda de percepção, tudo indica que a pista da direita é uma pista muito engarrafada, não é? Que tem um problema de trânsito. Nós acompanhamos aí as pretensões do Dória, não é? Sérgio Moro diz que não, mas ele é lembrado e ele tem aprovação, segundo as pesquisas, um índice de aprovação que o coloca como um possível candidato viável, né, nesse campo. Tem o Luciano Huck, que é o comunicador bem-sucedido e tal, e que tem lá uma certa militância na política, né, que também é um pouco errática. E, enfim, esses nomes estão aí. Né?
o fato de 2020 a direita tradicional ter sido bem sucedida pode acabar criando a possibilidade de uma composição aí à direita bem sucedida no enfrentamento de Bolsonaro? Ou essa é uma opção que uma linha de raciocínio, ou não, ou como dizem muitos analistas, tende a ser um repeteco de 2018. É muito cedo para a gente poder fazer uma análise, mas, como eu disse, a velocidade é muito rápida, chega a ser violenta, né? Mas o que me parece que a última eleição municipal demonstrou, e que a direita tradicional não está percebendo, nós entramos numa onda, né, da antipolítica, como todo mundo já sabe, e de empreendedores na política, tá? De aventureiros na política, de que política não é uma coisa profissional, é uma coisa voluntária, né? É uma coisa missionária, é uma coisa para o bem, né? O que isso trouxe, né? Esses últimos 2 anos, né? Trouxe para o eleitor uma experiência, né? Não muito produtiva, não necessariamente positiva com os empreendedores na política, né? Então, figuras, personalidades de expressão como Moro, como Huck, né, não são iniciados na política, né, não conhecem a administração da política, as implicações que a política tem. Né? Dizendo que 2020 deu uma pista que... Deu uma pista, né? Tiveram vários aventureiros que não se deram bem, experiências como governadores que foram eleitos e que estão sendo acusados de corrupção, enfim, Santa Catarina, se não me engano, na memória, né? Mas, assim, tivemos pastores, empreendedores na política que também mostraram que se a bandeira é corrupção, se a bandeira é eficácia, né? Porque a antipolítica veio com aquela associação imediata, é porque política é corrupção, né? Não é por acaso, né? O tema corrupção sempre aparece em momentos de destruição do sistema por tal razão no Brasil, por motivo de destruição de uma estrutura política, né, dada. Então, Moro, Huck, do meu ponto de vista, já não tem muita dificuldade de um tipo de candidato aventureiro. O Bolsonaro se mostrou como um aventureiro, né, como antissistema, não era nada disso. Eu conhecia muito bem o Congresso, apesar de não conseguir passar não ter muitos projetos eleitorais, né, aprovados, enfim, mas ele tinha uma agenda muito específica, conhecia o Congresso, ele conhece a política, principalmente a política carioca, né? A minha dúvida é se ele conhece a política, se ele está muito entusiasmado, vamos ver o que vai acontecendo daqui para frente. Se ele não está muito entusiasmado, achando que conhece a política brasileira, né? Porque aí aquelas lideranças que nós tínhamos que tem um know-how da política, é necessário ter know-how em política. É necessário, sim, política não é só e somente voluntarismo. Né? Antes da gente falar especificamente do Bolsonaro e do lugar que ele se coloca nesse xadrez, eu queria passar pelo Lula. Até pegando o gancho, não precisa ser profissional na política, né? Lula é. Ele relançou o Haddad, ao mesmo tempo, é o tempo todo tratado como candidato em potencial, aí entra a discussão sobre a possibilidade de judicial mesmo, né? de se cair aí as condenações que ele sofreu, enfim, tem toda essa discussão. Você acha, bom, no campo das esquerdas, a gente vê o Ciro Gomes reiteradamente atirando contra o PT, cada vez mais distante de uma possibilidade de um arranjo que o envolva. Ele tenta se aproximar do DEM. O PSB sonda a mais recente notícia, inclusive, é essa, que o PSB sonda a empresária Luísa Trajano, não é? E o PT também, né? Pois é. Ela tinha uma proximidade grande com Dilma, né? Com a ex-presidente Dilma. O Boulos despontou na última eleição como aquele nome que
conquista um eleitorado paulista significativo e tal. Eu queria que você falasse um pouco desses personagens, de como é que você vê a esquerda. É claro que com a figura central do ex-presidente Lula, mas com tudo que pode envolver esses personagens e o que a gente pode esperar da participação deles em 2022. Bom, uma conversa longa, né? Nossa, não temos muito tempo, não, mas eu não podia deixar de passar por isso antes de eu terminar realmente com o Bolsonaro, que vai enfrentar essa turma toda. Essa turma toda que você está falando, eu acho que a primeira tarefa que tem, tá? Isso aí não é como, é muito mais como uma perspectiva de marketing, tá? De quem quer ganhar a eleição, tá? Ponto 1, traumas não resolvem a política. Tá? Se nós permanecermos, se a esquerda, no caso, né, pensando no sentido da esquerda agora, permanecer com aquele círculo vicioso, né, do trauma vivido em 2016 e em 2018, né, nós não vamos superar a tragédia que nós estamos vivendo. Ponto 1. Né? Isso, a infantilização da política não leva a lugar nenhum, ao contrário, leva a derrotas. Tá? Então, eu tenho falado muito nisso. Nós estamos numa fase de infantilização da política e num momento de tragédia que tem que ser enfrentada. Né? Então, como eu disse no início, a esquerda se fragmentou e, do meu ponto de vista, o PT, que sempre hegemonizou, vai ter que repensar o papel que está. É amargo para o partido, é amargo sim, que o partido fez uma série de movimentos nos anos 90, início do século XXI, para ir mais ao centro, para agregar, né? E agora tem que receber, então realmente compreensível a amargura, né? E a amargura do Ciro, bom, aí já é outra questão, aí é uma questão de personalidade, né? Mas em política, né, não precisa ir muito longe, o rancor, né, o trauma, realmente não funciona para chegar onde se quer. É isso que você chama de infantilização da política? Sem dúvida. E fazer prevalecer esse tipo de atitude sobre as decisões e os arranjos políticos? Com o discurso daquilo que aconteceu há anos atrás. Estamos numa nova fase, ninguém está discutindo ainda muita coisa sobre planos de governo, enfim, né? Mas, assim, se a esquerda quer uma frente, se a esquerda quer ir para o segundo turno, ela não tem outro jeito, ela vai ter que repensar uma frente. Né? E é o que de não ir, porque há uma certeza tão grande que vai ser essa dicotomia de novo, e Bolsonaro aposta nisso? Não aposto. Aposto numa possibilidade de nós ter um novo aventureiro, com a direita tradicional, junto com o Centrão, não sei, é muito cedo, como eu digo, né? Mas, aliás, o eleitorado brasileiro nunca foi um eleitor à esquerda, né? Por inúmeras razões. Então, não é por acaso que o Lula teve que ser paz e amor em 2002. Ele nunca ia ganhar a eleição. Né? Então, quer ganhar a eleição ou quer virar um partido parlamentar? São opções que os partidos fazem, são opções que as lideranças fazem. Né? Agora, para chegar ao poder executivo maior, não tem jeito, não tem, ao menos em situações muito específicas em que o processo de radicalização, enfim, como nós vivemos em 2018 e como a gente talvez até possa ressurgir na eleição de 2022, dependendo da conjuntura, que nós vamos viver esse ano todo e o ano que vem. Né? Só para a gente finalizar, e nós temos que ser bastante objetivos, enquanto os adversários e aliados se articulam, né, Bolsonaro, por sua vez, seu governo, estão enfrentando e o Brasil, né, enfrentando uma pandemia, um momento terrível da pandemia, né? E o presidente, apesar disso e de tudo que vem acontecendo, tem um nível de avaliação positiva
extraordinário, né? Ele, nas pesquisas as mais recentes, ele está com uma avaliação superior aos 40%, a depender do instituto, né? Como é que se interpreta essa resiliência dele, né? Só para a gente fechar a nossa conversa, falando especificamente de Jair Bolsonaro, esses 2 anos de governo, lembrando que foram 2 anos bastante conturbados, de altos e baixos, e de todo dia uma surpresa, né? E por que ele é tão resiliente? Não, em primeiro lugar, a última pesquisa que eu vi do IPESP, que foi feita agora início de março, IPESP-XP, né, é que a aprovação não foi tão alta assim. A ruim e péssimo foi para... Eu estou citando, na verdade, 2 pesquisas, uma do Poder 360, que eles fazem a cada 15 dias, né, e a outra é da Paraná Pesquisas. Uma está dando aí 41, a outra dá 40, enfim. De aprovação. De aprovação, se não me engano, IPESP 30%, né? 30 e poucos por cento. Bom, em primeiro lugar, né, a gente tem que observar que essas pesquisas também têm mostrado que os governadores são muito mais aprovados do que o próprio presidente, né? O nível de aprovação de 30%, 40% não é uma aprovação para ser comemorada, né? É uma aprovação respeitável, mas não para ser comemorada, né? Segundo, por isso que o Bolsonaro, do meu ponto de vista, usa essa estratégia midiática que ele usa, né, de mobilização desse eleitor, porque ele percebeu que esse eleitor que o apoia, ele é mobilizado e permanece aprovando as medidas dele em função desse estilo que ele tem, né, de ficar cada dia criando novos fatos, cada dia criando mentiras e desmentiras, eu disse, mas não disse. Isso, não, sem dúvida, é uma estratégia, ele deve ter pesquisas para isso, né, que fazem ele mobilizar esse eleitorado que o apoia de 30% a 40%. Tá? Se isso vai se manter, bom, aí a gente não sabe. Agora, esses 30%, 40%, eles são muito mobilizados, quem está nas redes percebe bem isso, muito mobilizados por essa estratégia que o fez vencer a eleição, né? Mas no governo é outra coisa, né? Não sei se isso é consistente a longo prazo, essa aprovação de 30%, 40%, que não é uma aprovação sensacional, né? Não é uma aprovação tanto respeito. Mas né? o coloca no... Claro, ou coloca no segundo turno. E aí vem a discussão, né? Vem a discussão, por isso que ele faz questão de manter o antipetismo vivo, né? Porque na hora de uma candidatura no segundo turno vinculada ao PT, ele é capaz ainda de construir esse discurso e trazer a direita mais tradicional para o seu lado, né? Mas eu acho que as coisas vão... Tem muita água para rolar, Vivian, tem muita água para rolar. É que 2022 está tão longe e tão perto, né? Silvana, muitíssimo obrigada pela boa conversa. Eu que agradeço, é um prazer enorme. Eu conversei com Silvana Krause, ela é cientista política, professora da pós-graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, até a próxima.